Bom dia a todos. Nós temos o prazer de retomar as aulas magnas, atualização permanente, programação de agosto, os senhores já receberam e hoje reiniciamos, portanto, o nosso ciclo de aulas. Lembrando sempre que este evento é um evento da Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça e da Escola Paulista da Magistratura. Conta com o apoio das secretarias do Tribunal de Justiça, SPI, STI, também do CAGE aqui no Fórum João Mendes. Damos as boas-vindas às comarcas de Paraibuna e Ribeirão Bonito, que passam a integrar o sistema de ensino à distância a partir de hoje, e também cumprimentar os nossos servidores das comarcas de Amparo, Angatuba, Assis, Barretos, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Cardoso, Casabranca, Catanduva, Duartina, Espírito Santo do Pinhal, Franca, Garça, Guaratinguetá, Ilhabela, Itapetininga, Itatiba, Jaguariúna, Jundiaí, Laranjal Paulista, Marília, Matão, Mococa, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Pedregulho, Pindamonhangaba, Piracicaba, Presidente Bernardes, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Caetano do Sul, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Serra Negra, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, Tietê e Ribeirão Bonito. É com grande satisfação que eu apresento o professor Renan Lotufo, muito conhecido na área do direito civil, é realmente um dos nomes de maior envergadura do direito civil, professor muito dedicado, foi desembargador aqui do Tribunal de Justiça e hoje é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, consultor jurídico atualmente, mestre e doutor pela PUC, professor de mestrado e doutorado do curso de mestrado e doutorado da PUC de São Paulo, autor de inúmeros livros, artigos, realmente em termos de direito civil, é um nome de destaque no cenário nacional. É com prazer que eu anuncio e agradeço a participação do Dr. Renan. O Dr. Renan, ele veio aqui realmente pelo compromisso diante da sua responsabilidade, está com pneumonia, os senhores vão perceber, até pela fala dele, mas veio realmente para cumprir esse compromisso com os nossos servidores do Tribunal de Justiça. É com prazer, então, que eu passo a palavra ao doutor Renan. Meus prezados colegas, funcionários, doutor Gilson, é uma grande satisfação para mim estar aqui hoje nessa manhã, embora vá ser a primeira palestra que eu vou fazer, Garnizé. Garnizé é aquele que canta, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mas é uma grande satisfação de ver, porque aqui também, curiosamente, quando eu entrei para o tribunal, pelo 5º Constitucional, eu vim integrar o 2º alçada, que tinha instalações exatamente no 16º e 17º andar desse edifício. O tema que me foi, a visão contemporânea dos contratos, é um tema muito interessante e que tem algumas questões que são, para nós que trabalhamos com o mundo do direito, assim, um pouco conflitantes. Se nós lembrarmos a vida dos contratos, como é que os contratos surgiram, vamos ver que eles nasceram na base do princípio da permuta, né? Uma fase muito incipiente. As relações eram estabelecidas, então, individualmente, e de uma maneira muito sem regras. Por isso mesmo, no próprio direito romano, o contrato não tinha uma estrutura. Eles eram típicos, cada um, mas basicamente a partir da permuta. E da permuta que vai evoluir para o contrato de compra e venda, que depois passa a ser o grande centro de atualização teórica. O que nós verificamos é que nesse passo do contrato inicial, a relação não só era estritamente individual, como tinha um outro aspecto. Não tinha uma dimensão maior. Era realmente uma autossatisfação simples dos interesses individuais. Não havia, portanto, qualquer sistematização por parte
do pensador romano, ainda que ele tivesse sempre buscado fazer as suas compilações, fizesse a tentativa de buscar os últimos princípios dentro das figuras que eram tratadas. Só no Código Civil francês é que nós vamos ter o início do tratamento efetivo do contrato. Então, o contrato já começando a ser visto aqui e regrado e disciplinado legalmente. O espírito do contrato que vai iniciar o Código Civil francês é o espírito do revolucionário francês. E qual foi o espírito do revolucionário francês? Foi aquele calcado nos princípios de liberdade, que mais que vocês lembram, igualdade, fraternidade. Esses eram os princípios que declararam a Constituição francesa, a Revolução, e que determinou a edição de códigos. Dentre os códigos, o principal, que foi naquela época, foi exatamente o Código Civil, por uma razão também política. Foi o código de que Napoleão participou. Ele participava ativamente dos trabalhos de elaboração do código. Então, o nome Código Napoleônico, Código de Napoleão, tem essa razão de ser. E a atividade dele foi constante na fase final de elaboração do código. E esse código ele saudou como a Constituição do cidadão francês. Isso é muito importante para nós entendermos a alteração no curso do tempo da vida do contrato e da interpretação do contrato. Porque ali estavam princípios individualistas, extremamente patrimonialistas e extremamente hierarquizados. Essa abordagem do Código Civil francês vai fazer com que a vontade do indivíduo seja o fundamento básico de tudo. Mas essa vontade, entendida como o homem, o ser humano, na época assim era denominado, como sendo o total dominador das suas relações, podendo fazer o que quisesse, assumindo os compromissos que quisesse. E isso fez com que se desenvolvesse toda a vida dos contratos no Código francês, atrelado ao livro das obrigações. Então, não foi constituído no livro das obrigações, não foi constituído um livro de contrato específico, nem nada referente à teoria de negócio jurídico. Era exatamente a figura dos contratos típicos. E isso marcou, então, toda a fase de desenvolvimento do código no estudo liberal. Só quando nós vamos ter a reformulação do estudo, buscando uma teoria geral, é que nós vamos ter o início dos trabalhos em torno do negócio jurídico. E isso se deve aos alemães. Os alemães vão entender que a estrutura do contrato, que é uma relação entre duas ou mais pessoas, objetivando criar direitos e obrigações recíprocas, só podia ser entendida à luz da teoria do negócio jurídico. Porque passou pela ideia do francês até falar em ato jurídico, que o contrato seria um ato jurídico. Mas ato jurídico naquela qualificação antiga que os senhores conhecem, como gênero e não como espécie diferentes, ato estrito sensu e negócio jurídico. Quando vem essa primeira colocação em torno de ato jurídico, o francês começa a entender que os tipos são tipos praticamente fechados. Quando nós vamos passar para a teoria do negócio jurídico, que é a teoria alemã, que vai predominar, vai modificar toda a visão do contrato. Vejam que os franceses sempre colocaram em dúvida se existe ou não existe uma teoria geral de contrato. Por quê? Porque eles sempre trabalharam nos estanques. E isso é uma tônica do Código Civil francês. São livros apartados. Os senhores não têm parte geral no Código de Napoleão. Não há nada que dê a ligação, que faça a intermediação entre todos os livros e que dê os conceitos básicos. Consequência disso é que é realmente um sistema muito mais fechado. Quando eu vou falando de negócio jurídico, que é a negação do ócio, que significa a atividade, temos então a relação jurídica nascendo entre as partes. E isto vai trazer uma diferença fundamental. O que se vai buscar naquilo que havia de comum em cada um dos códigos, dos contratos, aquilo que era comum, para verificar o que se podia trazer como geral. E essa é a tendência da teoria geral do direito, sempre de buscar, primeiro,
concentrar conceitos que possam ser os mais genéricos possíveis para influenciar no todo do sistema. Quando nós temos essa visão do início dos chamados princípios, vamos encontrar então quais eram os fundamentais e que estavam também dentro do Código francês. Liberdade, a liberdade da vontade. Segundo lugar, a possibilidade de que a relação ficasse vinculante entre as partes, pacta sunt servanda, e que devesse ser obedecida, e que essas ligações entre as pessoas que se compuseram não afetassem o direito de terceiro. Então, são aspectos fundamentais dessa fase inicial do Código. E isso é aceito também pelo alemão. E eles também colocam essas posições iniciais como fundamentais para o Código alemão e para toda a doutrina alemã. Quando nós vamos passar a influência desses códigos no mundo, nós vamos notar que é curioso. O Código francês praticamente foi o Código italiano da sua primeira fase até 1942 do século passado. Foi um código que influenciou grande parte da humanidade. E o Brasil, diversamente dos outros, adotou mais um padrão do código alemão. Mas, na verdade, não era nem alemão. Era estritamente, genuinamente nacional. Por quê? Porque o primeiro projeto de Código Civil do mundo, com parte geral, foi brasileiro. Então, este é que serviu de modelo, depois, inclusive, para a Alemanha. Então, quando nós temos a possibilidade de verificar que existe essa tendência de uma parte geral, começa a ser desenvolvida a chamada teoria geral do direito civil. E isto vai refletir, então, depois nas teorias específicas. Quando essa teoria começa a ser firmada, vão haver os fatores políticos e os fatores de direito positivo de cada país. Cada país vai se amoldando dentro dessas estruturas. E começam a surgir, então, as figuras de novos contratos, que vão hoje em grande quantidade, como vão aparecendo aquelas vicissitudes da vida, da economia em cada povo. A relação contratual, portanto, passa a ser muito mais ligada ao mercado. Essa transformação de ligação com o mercado é que vai trazer as profundas alterações desse final de século passado para cá, inclusive com o fortalecimento do Código de Defesa do Consumidor. Então a relação vai mudando, mas muda fundamentalmente por quê? Porque aquela liberdade de contratar originária foi exatamente a que levou praticamente à escravidão. Vejam, como as pessoas eram absolutamente livres para contratar, mulheres e crianças no período anterior à Revolução Industrial contratavam a sua força laboral em 18 horas por dia e tendo por remuneração um prato de sopa. Eram livres para fazer isso. E por isso mesmo se tornaram escravos daqueles que tinham poder intelectual e poder econômico. Foi preciso que houvesse toda uma evolução para que começasse a surgir uma chamada delimitação do problema da vontade. E aí é que surge a figura da autonomia privada. Autonomia privada não significa que cada um de nós possa fazer o que quiser, mas pode fazer dentro do mundo do direito aquilo que o direito permite que faça. A autonomia privada tem limitações dentro do sistema, para que haja a defesa da liberdade do próprio indivíduo. Porque se ele não tiver uma certa proteção na declaração de sua vontade, ele vai ter situações de constrangimento permanente. E isso tem uma ligação profunda também com a teoria das obrigações. As obrigações são figuras jurídicas ímpares. Por quê? Porque é a única figura em que o devedor readquire a liberdade pelo próprio esforço. Ou seja, cumprindo a obrigação, ele desfaz o chamado vínculo e volta a ser livre juridicamente. Essa passagem, portanto, de uma intervenção da autonomia privada ser diminuída, foi entendida pelos liberais como uma afronta ao direito da liberdade, da vontade. E não é. É, na verdade, a preservação do indivíduo dentro do sistema.
O sistema, no entanto, trazia também o chamado Pacta Sunt Servanda, que começou a criar um certo incômodo nessa fase, metade do século passado para cá. Por quê? Porque quem se comprometia definitivamente. Porque se entendia que aquilo que foi pactuado era o justo. E tendo as partes aceito aquele pacto, o justo tinha que permanecer. E devia ser cumprido até final. Portanto, não podia haver qualquer alteração nesse conteúdo. Tem que ser cumprido e tem que ser cumprido fielmente. Vejam que isso está caracterizando também aquela velha doutrina que vem do direito das obrigações, chamado vínculo. Vínculo, no fundo, é prisão. Vínculo significa não posso romper. O vínculo, para ser rompido, precisa de uma forma extraordinária. Enquanto que uma relação jurídica, ela tem um caráter mais tênue. E essa também é uma diferença de colocação inicial entre França e Alemanha. Com essa alteração de fixação do Pacta Sunt Servanda, como sendo algo que não pode ser mexido, vai haver um certo engessamento do contrato. Ao lado disso, nós vamos ter o fato de não poder haver terceiro afetado pelo contrato. Ou seja, aquilo que as partes pactuam não deve gerar repercussão no mundo jurídico de terceiro. Com a mudança substancial do mundo, através da Segunda Grande Guerra, e a chamada redemocratização da sociedade, principalmente ocidental, nós vamos verificar que uma alteração fundamental vai ocorrer no mundo do direito. Então, aquele Código Civil francês, que era a Constituição do cidadão, deixa de ter essa centralidade. A mesma ocorrência no Brasil. Até 1946, a vida do brasileiro estava pautada pelo Código Civil. Não se pautava pela Constituição. A Constituição era uma reunião de regras sobre a parte administrativa do Estado. Ela não tinha essa relevância. É, no entanto, da Declaração Fundamental dos Direitos Humanos que vai surgir a chamada redemocratização e que vai levar as pessoas a entenderem que o essencial na vida humana é o ser humano e que esses direitos fundamentais são absolutamente imprescindíveis para a vida. Consequentemente, passam a surgir as várias edições de direitos fundamentais, mas sempre alterando um conteúdo principiológico que inexistia, fazendo com que haja penetração daquilo que Bobbio chamou a era dos direitos. Ou seja, quando aqueles direitos fundamentais deixaram de ser utopia para ser uma realidade, porque foram positivados em constituições. Vejam, senhores, que na primeira declaração dos direitos fundamentais, só 3 países passaram a fazer com que esse conteúdo integrasse seu sistema constitucional. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a nova Declaração dos Direitos Fundamentais, até hoje, nós já temos mais de 200 países internando os direitos fundamentais no seu direito positivo. E isso traz um reflexo também dentro do direito privado. Porque o direito privado deixa de ser centro, passa a ser parte integrante da Constituição, do conteúdo constitucional, e tem que sofrer a influência dos princípios constitucionais. Mas o que mais marcava ainda, na doutrina e na vida dos contratos, é que normalmente esses códigos civis anteriores tinham nascido antes da redemocratização, antes do neoconstitucionalismo. Então, o que acontecia? As disposições legais eram disposições que vinham do sistema antigo. E por isso mesmo, às vezes, chocavam com o novo sistema constitucional. É aí que surge, pela primeira vez, a manifestação sobre um direito privado constitucional, que nós chamamos de direito civil constitucional, e não é um problema de querer sobrepor civil a constitucional, mas de entender da interferência do constitucional no civil, e começa exatamente onde? Na Itália. E por quê? O Código Civil italiano era um código relativamente moderno, mas era de 1942. Foi um código marcadamente da época fascista. Ou seja, era a época em que predominava um sistema neossocialista, socialista nacional, e que era tipicamente parecido com o nazismo.
Por isso mesmo, o que interessava é a produção para o Estado e não a produção para a economia em si. Não o que era melhor para o povo, mas o que era melhor para o Estado, de trazer renda para o Estado. Essa colocação inicial do Código Civil italiano, que adota então a teoria do negócio jurídico pela primeira vez, passa a interferir na toda a Europa. Começam a surgir então os estudos que vão refletir em Portugal e vão acabar também refletindo no Brasil, Argentina, etc. Não que isso fosse o início de uma visão de que o direito tem que ser social, não é isso. Mas é que a constitucionalização significa princípios devem nortear toda a vida do povo. A origem dos princípios, portanto, tem uma ligação com a chamada teoria geral dos contratos. Toda vez que eu vou estudar a teoria geral dos contratos, eu não encontro ninguém que consiga me definir o que é a teoria geral dos contratos. O que nós vamos encontrar é que, na verdade, quando se fala de teoria geral dos contratos, nós estamos referindo que vão existir princípios, que vão também conceitos que vão ser fundamentais para aquela visão daquele tipo de relação jurídica. Conservando a origem de ser uma relação entre sujeitos que vão estabelecer regras, nós vamos verificar que aqui nós temos uma figura extremamente curiosa. É que as pessoas humanas, para fazerem o contrato, são criadoras e criaturas. Criadoras porque, através da autonomia privada, fazem surgir uma nova norma individual no sistema. E, automaticamente, a norma incide sobre elas mesmas. Ao criar a norma do contrato, a primeira incidência se faz sobre o próprio produtor da norma, que é o contratante. Então, existe essa simbiose permanente entre o criador e a criatura. Por isso, quando nós passamos pela teoria do negócio jurídico, começamos a ver que essa criação não é uma criação da vontade de um nem da vontade do outro, mas é da vontade do contrato, ou seja, do negócio, a vontade que foi do conjunto. Surge a nova vontade, e essa é que deve regrar a vida desse contrato. Essa interpretação deve ser daí para frente, não da vontade da parte, mas da vontade que as partes acertaram, aquela que é o conteúdo efetivo da norma. Então, quando começa essa modificação, há um reflexo direto na interpretação do contrato. Deixa-se de lado aquelas formulações que se diziam sempre que tinha que fazer uma interpretação restrita e vinculada à vontade da parte. Não se tem mais esse fundamento como válido, porque o fundamento básico é a autonomia privada. Quando passa essa fase de constitucionalização do mundo também, nós vamos ter a outra interferência. É de que o ser humano, tendo que ser o fundamento da sociedade, tem que ter preservado sua dignidade. E isso significa que nenhuma relação contratual pode levar à indignidade. Nenhuma relação negocial pode levar uma parte a uma situação de iniquidade. Isso vai reformular, porque o princípio também vai afetar aspecto social. Porque esse é um princípio que também interfere em contrário àquele princípio individualista. O individualismo, portanto, sofre o primeiro grande revés com a vinculação da dignidade do ser humano como limite de qualquer relação jurídica. A partir daí, os contratos têm uma nova fase principiológica. E essa frase principiológica é muito bem definida pelo Antônio Junqueira de Azevedo, que foi o maior civilista de São Paulo nos últimos 50 anos, pelo menos, que foi professor da USP e recentemente falecido. Então ele vai trazer os princípios chamados sociais. Não são mais os princípios individuais. São os princípios que vão regrar a vida do contrato, que estão aí no Código, porque são decorrentes da Constituição. Quais são os principais princípios que vêm? Da função social. Não é dizer que a função social era desconhecida do direito. Digui já falava da função social do direito no velho direito administrativo francês, mostrando que as regras que as partes põem têm que ter limites dentro do que é chamada realidade social e que elas devem patrocinar uma resolução em favor da sociedade. Então, o princípio da função social do contrato supera o da função individual do contrato.
ou seja, do estrito interesse individual de realização de lucro ou de interesse. Ao transformar esta função, vejam que começam a acabar certos mitos que sempre existiram dentro do direito contratual. Um dos mitos mais caros aos comercialistas sempre foi o de que existe dolus bonus. Eu nunca vi contradição em termos mais radical do que essa. Quando é que dolo pode ser bom? Dolo é sempre uma perversão, sempre uma atitude de tentar criar uma dificuldade maior para a outra parte. Não pode haver contrato com dolus bonus. O que tem que haver é contrato que seja limpo, que seja transparente, que as partes possam realmente entender o que está ali. Não há que se pensar que um tem que levar vantagem sobre o outro. Cada um tem que ter condições de decidir aquilo que vai ser justo contratualmente. E aqui vem outra figura que tem, hoje em dia, uma importância incrível na interpretação: justiça contratual. Ela está ligada desde a origem ao equilíbrio. Ou seja, as partes devem assumir obrigações cuja reciprocidade seja suportável para ambas. Ou seja, cada uma tem que saber o limite da sua possibilidade de execução. Não pode se comprometer. A autonomia privada sofre o chamado primeiro revés quando se vai falar da lesão enorme. Ou seja, ninguém pode se obrigar abaixo de um certo limite. Porque aí a lesão enorme é tão grande que não vai permitir que a parte consiga cumprir a obrigação. E se ela não cumprir a obrigação, ela fica presa naquele vínculo contratual permanente. Isso é absolutamente contrário ao direito das obrigações. O direito das obrigações não tem tanta ligação com o patrimonialismo como tem com a liberdade. E no Brasil, quase ninguém gosta de falar muito de liberdade. Todo mundo gosta muito de falar de patrimonialidade porque enche o bolso. E a liberdade enche o espírito da gente de esperança. Nós precisamos entender que o contrato não foi feito só para encher bolso. Não é só patrimonialidade. É a realização de comportamentos individuais dignos e que tenham reciprocidade. Quando nós passamos, então, para esta fase de nova colocação, vamos ter a função social e vamos ter o desenvolvimento principalmente da eticidade. Por quê? Porque muda a visão também a partir da infiltração permanente da chamada responsabilidade objetiva e não a responsabilidade subjetiva. Ou seja, quando nós temos uma responsabilidade subjetiva, nós temos um módulo que é individual. Na objetiva, nós temos o que é objetivo. Aquilo que pode ser, então, aferível dentro de uma certa sociedade. Quando é que nós vamos verificar o grande desenvolvimento disso? Exatamente no início do desenvolvimento das negociações. Quando as partes começam a negociar para uma relação contratual, o que vai ocorrer é que primeiro há uma proposta. Alguém está propondo a realização de um negócio. E a parte que recebe a proposta tem em si o despertar da confiança. E aqui a teoria da confiança é fundamental. Ou seja, quem recebeu uma mensagem proporcional de contrato, confiou que aquilo é sério, que aquilo é verdadeiro, que aquilo tem fundamento e que vai ter suporte. Por isso mesmo desenvolve a atividade para que haja o acertamento final e haja a concretização do contrato. Essa característica, que vem da escola alemã, principalmente do negócio jurídico, tem também uma repercussão incrível da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, então, vai fazer com que as partes entrem em relação sempre com caráter ético. Esse é um dever. Dever não é afastável, é permanente. Tem que ser sempre respeitado. Essa questão da boa-fé objetiva, portanto, é requisito de validade de qualquer relação contratual. Se não houver boa-fé objetiva, não pode nascer contrato válido. Pode surgir um contrato imposto pelo ladrão ao assaltado, pode existir uma relação jurídica falsa, mas não vai existir contrato, porque não pode haver eficácia desse contrato. Portanto, nós estamos tendo modificações graduais. Nesse evoluir, vai surgir a outra questão, que é o problema do impacto do contrato em massa no mercado. O mercado começa a crescer
e começa a ditar regras também para os contratos. Além disso, vai fazer com que surja uma novidade muito grande em todos os direitos do mundo. Quase todos os códigos têm uma relação estanque de contratos típicos. E, portanto, se trata dos contratos típicos de uma maneira permanente e dos atípicos como se fosse algo completamente diverso. O que vai acontecer com a evolução do mercado é que diversas figuras não típicas começam a ganhar tipicidade extranacional. Nós nunca tivemos tamanha importação de contratos americanos, de contratos internacionais, como no mundo contemporâneo. Mas não é só aqui, é no mundo inteiro. Porque a globalização da economia levou a um mercado global. E ao levar ao mercado global, os contratos têm que regrar essas relações também. E tudo aquilo que vem através do mercado acaba internando. Hoje em dia, os senhores aqui estão trabalhando dentro da justiça, o que mais vem, quais são os contratos que vão estar presentes? Leasing. Né? Então, esse é um contrato típico do mundo moderno. Um outro contrato de mundo moderno que acabou de surgir, que começa a criar repercussão, é o Build to Suit, construir para seguir. Então, é uma construção sob encomenda. Então, vários contratos que têm a sua especialidade, sua tipificação, que não pode ser jogada como sendo da mesma dos contratos típicos antigos dos contratos. Esses contratos típicos antigos e tradicionais são coisa do passado? Não, são coisa do presente. Porque o ser humano, por mais que ele faça, continua sendo ser humano e vai tendo relação com o ser humano. Então, as relações básicas são as mesmas, compra e venda, permuta. Não é? Então, essa movimentação econômica do mundo é feita através do contrato. Se os senhores pensarem bem, desde o momento que estão entrando no dia a dia, estão fazendo um contrato atrás do outro. Os senhores, na verdade, assumirem a sua residência, ligou a luz, acendeu, está dando execução ao contrato de fornecimento de energia. Ligou a água, está lá o fornecimento de água. Acendeu o gás, está lá o fornecimento do gás. Tudo isso é contrato. São contratos que foram estabelecidos com poderes públicos, é verdade em geral, monopolísticos, mas são contratos. Então, o contrato está presente toda hora. Aí entrou, foi tomar café no bar, está fazendo contrato de compra e venda. E assim por diante, não vai surgir outra coisa. Então, essa relação é uma relação que vai toda hora sendo criada. O problema é que nós temos que os contratos que vão interessar a análise jurídica não são aqueles mais simples e que na sua própria execução chegam à morte. A morte natural do contrato é o cumprimento das obrigações. Todo contrato deve morrer naturalmente, ou seja, nasceu, viveu, morreu como cada um devia nascer, viver e morrer, naturalmente, sem interferência. Não é isso que vai ocorrer quando nós temos interpretações divergentes na vida do contrato. A interpretação divergente vai levar à necessidade de se recorrer a todos os princípios contratuais. Não é só a boa-fé objetiva, não é só a função social. É também a operacionalidade desse contrato dentro do sistema. Ou seja, se esse contrato realmente atinge seus fins ou não. Se ele pode ou não pode ser operativo. E, curiosamente, senhores, é uma surpresa para todo mundo quase, volta à moda no mundo contemporâneo da teoria contratual falar em causa. Por quê? Porque se está abandonando falar tanto em forma. Porque os contratos deixaram de se prender tanto às formas que eram rígidas para serem muito mais contratos causais. Ou seja, existe uma causa que leva àquela conclusão, que é aquele conjunto de, vamos dizer, básico do próprio contrato. Na compra e venda, o interesse de comprar e de vender. Então, existindo a causa, ela vai facilitar a interpretação toda do contrato. E é incrível que no Brasil, durante muito tempo, tenha se abandonado o estudo da causa, achando que era coisa do passado que não tinha interesse nenhum. Modismo no direito é coisa de neo-estudioso. Ou seja, não estudou nada e pensa que sabe tudo. Então inventa. E é por isso mesmo que precisamos tomar cuidado com os chamados princípios. Os princípios que regem os contratos são princípios que decorrem do estudo fundamentado do direito em todo o mundo. No entanto, quando a gente abre um livro
novo por aí, vai encontrar mais princípio que igreja em Salvador. Não pode banalizar o princípio. O princípio é algo fundamental para a vida do contrato. É algo que tem que ser entendido como ideia matriz e motriz. É a matriz daquilo que está lá e é o que movimenta o sistema do contrato. Não pode ser banalizado o conceito de princípio como vinha sendo há um tempo no Brasil. Todo mundo inventava princípio próprio para arrumar uma cadeirinha para dar aula. Não é para isso. Princípio é algo básico e fundamental na vida do direito. Então, os princípios que nós estamos trazendo sociais são princípios que hoje são absolutamente imprescindíveis. A relativização com o efeito do contrato com o terceiro é outro problema fundamental. Cada vez mais, pelo aspecto ético, o conjunto normativo do contrato faz com que terceiros fiquem num limite que não possam interferir. E que, se houver interferência, respondam pela violação contratual. Ou seja, começa a haver uma diferença fundamental entre aquela interpretação original e a atual. Mas há um crescimento, não é uma ruptura absoluta. É um evoluir da teoria do contrato. Essa evolução é tão fundamental que, quando nós entramos na fase da grande economia global, surgem então as figuras de que é necessidade de proteger algo que é mais fraco. Isso já era conhecido no mundo do direito privado, quer pela lesão enorme, quer pela onerosidade excessiva. São figuras, portanto, que vão mostrar o quê? Que o princípio da justiça contratual vinha lá de trás da equidade. Se os contratantes estipulam uma relação, é porque julgam que há equilíbrio nas suas prestações, que aquilo vai nascer equilibrado e vai morrer equilibrado. Ou seja, não vai haver desproporção no curso do tempo. Essa colocação no entanto, já tinha sofrido um impacto lá na Revolução Industrial, com a evolução dos direitos dos trabalhadores pelos trabalhos dos sindicatos, que então formavam uma força pretensamente equivalente ao poder econômico, para discutir os contratos de massa. E a partir da discussão do contrato de massa, passa a surgir a interpretação dos contratos também de massa, no sentido da economia global. Com a subjugação do consumidor, em princípio, ao poder econômico. E mais, esse poder econômico hoje com a sofisticação da comunicação da mídia, onde, portanto, a formulação do pensamento e a indução do pensamento consumidor é muito grande. Isso vai marcar, então, uma necessidade de proteção do consumidor. E aí vai surgir exatamente o papel fundamental do que nós chamamos de autonomia privada. A autonomia privada vai interferir onde? Na fase inicial do contrato. Se a parte está numa situação de inferioridade, ela tem que ser protegida para que nasça uma relação onde haja equidade, onde haja equilíbrio. Quando nós conseguimos isso? Quando nós damos regras que são pré-contratuais, para não permitir que o contratante entre já em situação de inferioridade. Isso é o que aconteceu no Brasil em 1942 com a CLT. O empregado passa a ter uma proteção para que não seja expoliado pelo empregador. Esse é o embrião de tudo que vem depois, inclusive do consumidor. O consumidor, portanto, tem que ser protegido porque ele é mais fraco, num certo sentido, do que o oferente, do que o grande poder econômico. E é impressionante da gente ver como certas figuras não são assim muito perceptíveis para a gente, para notar qual a interferência que vai haver com a teoria da confiança, etc. E que às vezes vem algum professor estrangeiro de porte e que traz uma contribuição incrível. Nesse congresso do Guarujá, estou fraco, veio um alemão chamado Grigoleit. Ele é o sucessor do Canaris na Alemanha. Canaris é o maior civilista alemão e filósofo alemão, sucessor também de outro grande, né, autor. E Grigoleit faz uma proposta muito interessante, principalmente no estudo dos contratos massivos. É que quando parte
a informação do oferente, ele parte de uma posição privilegiada, num certo sentido. E que, normalmente, ela vai repercutir, vai fazer surgir. Mas nós temos proteção da confiança. Mas ele diz, a proteção tem que se dar de uma maneira mais dura, com exigência maior na formulação, quando a ignorância é legítima. Ou seja, é legítimo que uma parte ignore fatores e dados referentes àquele contrato. Porque por ignorar, pode contratar e aderir, mas não pode ficar vinculada. Ou seja, não pode haver uma supraposição com que alguém que não tem condição de entender aquilo que está sendo posto. Vai além do que se tem falado ultimamente sobre o dever de lealdade na informação. Porque aqui transcende a lealdade. É que tem que haver a aferição da intelecção do oblato, daquele a quem se faz a proposta. E ele diz, é muito comum, em certas circunstâncias, que haja absoluta ignorância do contratante e que por isso mesmo acaba aderindo ao contrato, aceitando o contrato, mas sem ter o teor das condições. Principal ponto de aplicação dessa nova colocação, consentimento do paciente. Todo consentimento de paciente médico ou de serviço médico, em princípio, é ignorante de tudo que vai acontecer consigo. Não sabe o que vai ser aquela cirurgia, aquele tratamento, o que vai ocorrer. O que vai acontecer é que esse dever de informação, então, é muito maior do que no dever de informação da venda comercial comum. Quando existem circunstâncias onde essa ignorância é legítima, o dever de informação tem que ser exigido em grau maior. Porque senão vai haver lesão. Senão vai haver, pelo menos, um erro na interpretação e que não poderá mais ser desfeito em certo sentido. Então tem que haver uma proteção prévia desse que está em situação de ignorância. Um outro ponto fundamental nos contratos atuais, e que eu estava conversando com a doutora Jane antes, é o seguinte, e que eu lamento, é o que está fugindo à justiça comum. É o problema da onerosidade excessiva dos grandes contratos. Todos os grandes contratos estão indo para arbitragem. Todos os últimos 3 anos em que eu tenho trabalhado em arbitragem são sucessivos grandes contratos onde a discussão vai para a onerosidade excessiva. E onde está se pondo? Matéria que normalmente não se põe aqui, porque aqui os contratos estão ficando mais os simples. Os contratos mais do dia a dia, os contratos mais do consumo. As grandes contratações de empresas estão partindo para a linha da arbitragem. E o mais comum é a divergência na interpretação do que seja onerosidade excessiva. Até quando as partes reconhecem que houve profunda alteração nas relações, na situação econômico-social. Então vamos lembrar, quando vai nascer o contrato, e o princípio da justiça contratual, do equilíbrio, é de que haja correspondência nas obrigações recíprocas, nas prestações devidas. Cada um teve condição, e deve ter tido condição, de avaliar quanto lhe era custoso cumprir a obrigação. O que vai acontecer com a onerosidade excessiva não é antes, mas é no curso do cumprimento do contrato. Por isso que, normalmente, nós vamos aplicar a onerosidade excessiva somente nos contratos de duração ou aqueles de execução diferida. Porque não havendo concomitância entre assunção da obrigação e satisfação dela. Quando eu tenho, portanto, essa colocação de que vai haver uma prestação futura, é preciso que aquelas condições básicas tenham a manutenção, ou seja, haja permanente equilíbrio. Esse equilíbrio é da prestação, não é do sujeito. E esse tem sido um grave erro na interpretação da onerosidade. Se alguém perdeu o emprego, não alterou a prestação. É um risco que corre o contratante de não ter ele condições de cumprir. O que nós temos com onerosidade excessiva é que o valor da prestação em si não alterou. O conteúdo da prestação não se altera. Por isso, não pode pretender também o judiciário querer fazer uma justiça solomônica dizendo que não perder o emprego altera a onerosidade. Não é.
Isso não é direito do juiz. O juiz não é Deus. O juiz tem que respeitar o que está dentro do sistema positivo. Tem que lembrar que aquilo que é a regra tem que ser respeitado. Ou seja, há desequilíbrio por fatores que são externos, por fatores que interferem nessa prestação. E aí sim a onerosidade tem que aplicar. Ou seja, não pode haver um sacrifício maior de uma parte. Isso é muito diferente do que se entende do favor debitores. Favor debitores é quando a pessoa está na situação de execução e tem que ter as melhores condições para se libertar cumprindo a obrigação. Para isso, o mundo contratual vem desenvolvendo também novas interpretações, como do cumprimento substancial do contrato. Ou seja, não permitir que aquelas regras que eram de direito real, que se impunham aos contratos, fazendo com que houvesse perda total, passem a ter uma diminuição e se fique estritamente no campo obrigacional. Ou seja, só executa o saldo devedor. Não pode haver a perda toda do objeto. Então, existem essas alterações que são básicas e que têm permitido essa grande evolução no mundo contratual. Essa evolução parte do princípio básico. Tem que haver respeito à dignidade humana, quer na forma individual, quer na forma pessoa jurídica, para que haja correspondência das obrigações e que essas obrigações possam efetivamente ser cumpridas. O direito contratual contemporâneo, portanto, ele passa por uma certa transformação muito grande. Mas todos nós temos que ficar atentos de que as regras que vieram dos princípios antigos, dos princípios individuais, são atualizadas pelos princípios sociais, e o que nós temos que buscar é que a morte do contrato seja sempre a morte natural, não sendo que seja a menos gravosa para quem não conseguiu cumprir. Muito obrigado. É uma alegria ouvir mais uma vez o Dr. Renan Lotufo. Trouxe para nós uma visão atual daquilo que devemos entender, uma visão contemporânea do contrato, e com isso eu cumprimento e passo já a palavra para os senhores. Aqueles que quiserem fazer perguntas ao Dr. Renan, está à disposição não só aqui no presencial, mas também no ensino à distância. Temos um interessado aqui. O microfone, por favor, aqui tem um interessado aqui na frente. Por favor, nome e posto de trabalho. Bom dia, meu nome é Éden, trabalho no Eli Lopes Meireles, sou escrevente. A priori, gostaria de parabenizar o Dr. Renan pela excelente exposição, bem como todos os outros envolvidos na aula magna. Doutor, o senhor fez uma explanação da autonomia da vontade que eu achei super interessante. O direito, como sendo uma ciência social, não há como deixar de levar em consideração os efeitos dele na sociedade, economia, sociedade em geral. Quanto à autonomia da vontade limitada pelo direito, em que o senhor traz os princípios fundamentais, o princípio da função social do contrato, né, a questão da justiça contratual, analisando os países desenvolvidos, hoje, eles cresceram e se desenvolveram baseado no laissez-faire, o deixe-ser, as relações privadas se regulando entre si, sem grande influência do Estado, tanto no mercado quanto na economia e nas relações pessoais, das relações privadas. O senhor entende que hoje essa evolução do direito mais protecionista, levando em consideração a função social do contrato, essa busca pela justiça, pela equidade, não acaba sendo um impeditivo no crescimento tanto social da própria a questão pessoal da sociedade quanto também da economia? Apesar de hoje nós vemos que essa coisa do laissez-faire não tem funcionado muito em grandes países como os Estados Unidos, mas não há uma necessidade anterior desse laissez-faire para posteriormente se pensar numa equidade contratual, numa justiça social, uma coisa mais
voltada para esse equilíbrio? Posso fazer? Quero agradecer a pergunta, que é muito interessante. Eu acho que nós temos que fazer uma distinção. A autonomia da vontade continua existindo e tem que continuar existindo, porque senão não nasce relação jurídica válida. O problema é que a autonomia privada, ela realmente, no meu modo de ver, não pode permanecer sem determinadas limitações protetivas. A teoria do laissez-faire, foi a do individualismo exacerbado, foi o que levou à escravidão das mulheres e crianças inglesas. Foi a que leva muita gente a fazer trabalho escravo. Então, nós não podemos contemporizar com isso na sociedade contemporânea. Então, essa interferência, chamada interferência do Estado, que é muito reclamada pela teoria econômica do direito, onde eles querem exatamente que não haja qualquer intervenção, eu não concordo. Porque, por exemplo, sabe qual é o exemplo que o Posner dá sobre o direito de ter filhos, que é a teoria econômica? É jogar debênture no mercado. Será que o ser humano é para ser jogado como debênture no mercado? Então a dignidade tem que ser preservada. Então veja, exemplo também da teoria econômica da interpretação dos contratos. A pessoa sofre um acidente, está morrendo na frente do pronto-socorro. Não tem contrato de seguro, não atende, deixa morrer. Porque está de acordo com a economia. Está certo? Ou nós temos que defender o direito à vida? Então, certas situações significam que nós temos que ter, sim, a interferência social. Não o aniquilamento do individual, mas a busca do equilíbrio. O professor Reale sempre usava uma posição geométrica para explicar o direito. É que o direito tem um símbolo especial na polaridade. Ou seja, não é centro. Porque tem que haver dois polos, segurança e liberdade. Então, onde eu tenho muita segurança, eu não tenho liberdade. E onde eu tenho muita liberdade, eu não tenho segurança. O próprio questionador lembrou que nos Estados Unidos a extrema liberdade levou a uma situação caótica na sociedade americana com relação aos imóveis. E aí está havendo necessidade do quê? Do recurso. Não há uma sociedade no mundo contemporâneo que não tenha essa alteração. A Rússia, os países soviéticos, deixaram de lado a situação pura de inibir a propriedade privada e de inibir a relação negocial. Tanto que hoje é um dos maiores mercados emergentes do mundo, a China. Então não há país que não dê certo limite à autonomia privada na preservação da dignidade da pessoa humana. Esse, para mim, é fundamental. E essa eu acho que não pode abrir mão, porque senão vem, como falava, né, o homem, lobo do homem. E nós não somos carne para ser consumida na boca do lobo. É. Mais alguma pergunta? Tanto no presencial como no EAD? Alguém gostaria de perguntar? Estão tímidos hoje? Tem um cara muito de bravo, né? Não sou, não. Temos uma pergunta. Venceu a timidez, levantou-se. Nome e posto de trabalho, por favor. Bom dia, doutor Renan Lotufo. Bom dia, doutor Gilson Miranda. Eu sou escrevente no gabinete da Conde de Sarzedas e eu tenho uma pergunta para o doutor Renan. Doutor Renan, o senhor acredita que, na linha do que o doutor Fábio Lhocco ele escreveu no editorial do Estado essa semana, sobre o fato dessas regras de flexibilização do contrato, elas vão acabarem, talvez, criando insegurança jurídica pela falta de conhecimento dos exatos termos de cumprimento do contrato, ou seja, a lei propicia tantos mecanismos para que flexibilize-se, né, os termos diante de intempéries ou alguma outra irregularidade, que as pessoas acabam não tendo ciência de como ele vai terminar o contrato. Se haveria talvez uma maneira objetiva de pontuar, estabelecer limites para que possa se evitar essa insegurança jurídica, talvez.
Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu não li o artigo do Fábio dessa semana, mas conheço a posição dele com relação à flexibilização do contrato. E eu discordo. A flexibilização que se vê no contrato não é afrouxamento das regras do contrato. É transformar o contrato num aplicável ao maior volume de fatos sociais possíveis. Ou seja, permitir que haja uma aplicação melhor. O fato de nós trabalharmos fundamentalmente nesse Código Civil, com cláusulas gerais, é grandemente evolutivo, porque nós não engessamos o direito. Nós permitimos que haja a devida interpretação para o seu tempo. Hoje, se eu for interpretar o contrato, eu não vou interpretar como eu interpretava quando comecei aqui no Tribunal de Alçada. Porque meu tempo hoje é outro. Naquele tempo, ninguém estava falando aqui daqueles princípios que entraram para o Código Civil. Naquele tempo, ninguém falava de certas coisas que ocorrem no mundo. Ou seja, de que hoje a economia é global. Como é que eu vou deixar de ter flexibilização se o que ele defende é lex mercatória? Qual é a congruência nesse raciocínio dele? Se ele defende que deve regrar o mundo comercial no mundo é lex mercatória, que é a mais flexível possível, como é que eu vou regrar diferentemente no mundo interno? Data vênia, não concordo de jeito nenhum. Mais alguma pergunta? Alguém mais gostaria de participar? Temos uma pergunta do EAD. Tem um rapaz ali, e tem um rapaz aqui no presencial. Pergunta veio do Fórum de Mococa. Vamos passar a pergunta de... Você quer lembrar da vida? Então, a pergunta do Fórum de Mococa. Considere-se a seguinte situação. Companhia telefônica vende pacote de serviços de telefonia fixa, internet e TV por assinatura com prazo pré-fixado de 18 meses. Surgiu a necessidade de se romper esse contrato antes dos 18 meses. A companhia quer cobrar a rescisão de cada serviço individualmente. Como fica a situação contratual neste exemplo? Seria um caso de cláusula abusiva? É uma questão extremamente interessante essa, porque vai permitir falar algo que eu não falei aqui. Que nós temos que entender que são contratos, vamos dizer, coligados, de contratos que são consequenciais. Consequencial é aquele que tem uma condição que vincula os demais e que por isso mesmo pode ser rompido um a um. Quando o contrato é coligado, não, o contrato é uno. Não pode haver, portanto, a interpretação de que como cada um fosse cumprido de uma forma. De maneira que essa cláusula, se está prevendo dessa maneira, ela vai contra a interpretação do que é contrato coligado, do que é contrato misto, que é outra confusão que vem sendo feita muito fortemente ultimamente. Coligado tem colocação especial, e é exatamente um dos pontos do desenvolvimento chamado contrato de build-to-suit. O build-to-suit, não sei se os senhores tiveram oportunidade, mas já tem grandes aplicações no Brasil. A maior parte dos últimos shoppings, dos últimos supermercados, foram construídos todos sobre build-to-suit. Ou seja, a pessoa que quer a propriedade não tem capital para fazer isso. Mas existe o empreendedor imobiliário. Então, o empreendedor imobiliário é contratado para construir um prédio como se fosse terno, feito sob medida, para aquela destinação, para aquele fim. E aquela compra e venda é fixada originalmente, e o pagamento vai ser feito, evidentemente, após a construção entregue. E muita gente passou a entender que isso era locação. E não é locação. É pagamento do preço do prédio a prazo. É compra e venda. Não é problema de... Então, é preciso exatamente distinguir contrato coletivos, contratos coligados, de contratos mistos, e também agora o contrato que é mediante condição. Mediante condição aqui, nesse caso, não é.
Se os 3 serviços foram oferecidos conjuntamente, um não era condicionante do outro. Vai dizer, não, mas sem telefonia não tem internet. Sem isso não tem aquilo. Não, mas isso aqui é uma consequência do tipo de serviço prestado. Hoje em dia, quando nós temos serviço, é serviço, até não vou dizer nome, mas parece mais serviço global, não é? O colega, nome e posto de trabalho. Bom dia, doutor Renan. Bom dia, doutor Gilson. Meu nome é Luandro, eu sou da Fiscalização Judiciária aqui do Fórum João Mendes. A minha pergunta é a seguinte: no tópico de onerosidade excessiva dos grandes contratos, o senhor ressaltou que é preciso constante equilíbrio da prestação e que é diferente do favor debitóris. O que eu gostaria de saber mais profundamente, assim, quais são essas diferenças entre o equilíbrio da prestação e o favor debitóris? Na prestação, você tem que o valor foi fixado. No favor debitóris, qual é o conceito dele? É que na execução da obrigação que não foi satisfeita da prestação, ela deve ser feita da maneira menos gravosa para o devedor. Ou seja, de tentar facilitar que ele alcance a liberdade. Na onerosidade, não. Na onerosidade, estou buscando equilíbrio. Aqui eu já sei que está desequilibrado e eu procuro dar uma condição da satisfação do débito. Isso tem levado ultimamente a uma interpretação da jurisprudência, inclusive aqui de São Paulo, no sentido de permitir que o devedor, isso já agora virou lei, possa fazer um replanejamento do seu pagamento da dívida, para que não haja inadimplência total. O inadimplemento total, que vai levar à execução, realmente ele é o menos desejado. É preciso que a gente lembre uma coisa, né? No direito a gente só vai até procurar a busca do direito quando há uma violação. Mas o ideal é que haja o mais possível consenso. Por isso a solução mais negociada, melhor. Porque evita decisão. Decisão sempre leva a que um acha que o outro não tem razão. Toda decisão é traumática. Toda decisão consensual é mais amena. Por isso que briga em família, no consenso sai bem. Quando não dá aquele escândalo. Né? Torino, nós recebemos mais um presencial. Microfone. Nome e posto de trabalho, por favor. Pergunta ao doutor Renan. Oi, o meu nome é Juliana, eu sou assistente de gabinete. Eu queria uma pergunta a respeito de contrato bancário. É o seguinte, por exemplo, com relação à tabela price, a gente está começando a trabalhar com isso agora, a gente teve várias dúvidas, a gente consultou alguns contadores, alguns livros específicos, e nosso gabinete, inclusive meu chefe, todos nós temos dúvida do que realmente seria essa tabela price, quais as implicações práticas e jurídicas para a pessoa que contrata nesses termos. Um dos contadores, por exemplo, ele disse o seguinte, que no cálculo das parcelas, embora todos os valores sejam iguais, as primeiras parcelas ela tem a maior composição sendo de juros. Então, os juros vão diminuindo conforme vai passando o tempo. De forma que, se a pessoa resolve fazer um pagamento integral dos valores que faltam para ela quitar antecipadamente o contrato, ela não consegue uma redução razoável do valor global, porque a maior parte dos juros ela já pagou, segundo a explicação desse contador, né? Então, eu acredito que, por exemplo, se isso for verdade, a pessoa que contratou, ela provavelmente não entendeu que isso era uma consequência possível do modo do contrato que ela estava fazendo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for considerar que isso implicaria a falta de validade ou eficácia do contrato, pelo fato dela não ter entendido adequadamente o que ela estava contratando, também prejudicaria de forma injusta o banco que disponibilizou a quantia que ela quis, no momento que ela quis, e ela pagou de forma parcelada, de forma que o banco precisa ter algum retorno, o lucro é legítimo, né? Enfim. Então, assim, eu fico pensando, como é que o juiz, faço de uma alegação dessa, eu não entendi realmente, e eu quero que seja declarado ineficaz ou inválido. Como é que o juiz faz para preservar os legítimos interesses do banco? Não estou dizendo que, em determinadas circunstâncias,
ele vai sempre ser legítimo, não é isso, né? A gente sabe que tem lucro excessivo, principalmente no Brasil. Mas como é que o juiz faz para preservar isso e não deixar uma insegurança jurídica? Então, obrigada. Bom, o problema vai recair na parte originária do contrato, né, a proposta e a confiança. A proposta feita com base na tabela Price, ela é uma proposta mais velha do que eu. A tabela Price já existia quando eu nasci. Então é um sistema que foi criado, e Price foi o criador dela, exatamente para fazer com que a amortização dos juros inicial e, portanto, a amortização da dívida afinal fosse menor. Foi uma forma que permitiu, até a década de 40, por exemplo, o desenvolvimento do mercado imobiliário. Os imóveis eram comprados todos na tabela Price. E por isso não havia condição. Hoje em dia, a tabela Price tem tido uma aplicação mais restrita, mas continua, volta à moda. Por quê? Porque as tabelas que são feitas com base nos juros oficiais começam a ter a grande dificuldade dos índices serem insuportáveis. Então, tudo isso vai levar. O que é fundamental no seu caso, no caso, é que o juiz vai ter que decidir. O seu chefe vai ter que resolver esse abacaxi. Não adianta vir aqui pedir auxílio. Mas, além disso, o fundamental é que ele vai ter que aferir se a informação foi clara. Se a pessoa tem perfeitas condições de saber o que a tabela Price, não pode alegar ignorância final. O erro é uma coisa, e eu tenho ficado muito satisfeito nas últimas semanas, porque tem um sistema de busca de internet, em que toda vez que aparece o nome da gente ou o número de inscrição da ordem, aparece lá a situação. E onde eu estou sendo mais citado é exatamente nessa questão do erro substancial. Não há um dia que eu não me veja gratificado de ter uma sentença citando meu trabalho sobre erro substancial. Então, se não há o erro, não há por que se pensar em anular o contrato. Agora, precisa haver dever de informação. Se a informação foi prestada, a pessoa com clareza. E tabela Price é algo que não se pode dizer que possa ser ignorado assim. Porque é veinha, é veinha. Doutor Renan, uma outra pergunta vem do juiz da primeira vara civil da comarca de Itacoaquecetuba. Primeiro está encaminhando os parabéns pela aula, dizendo que o senhor sempre nos brinda com lúcidas, belas e modernas concepções acerca do direito civil, notadamente do mundo contratual. E a pergunta que o doutor Carlos Eduardo apresenta é a seguinte: o senhor vê, sob o ponto de vista da justiça, do equilíbrio do contrato, as situações em que consumidores têm, a contragosto, entrado no rotativo de contrato de cartões de crédito, gerando por consequência juros, não raras vezes acima de 200%, até 500%, levando por fim o usuário à ruína financeira, o seu lançamento no rol dos maus pagadores? Como resolver, considerando aí a realidade de mercado hoje dos juros, do que o país passa, esses juros exorbitantes, chegando aí a 200% e até 500%? Realmente essa questão do cartão de crédito é uma questão, vamos dizer, crucial na economia contemporânea, porque a maior parte das pessoas que entram no cartão de crédito são meio desavisadas e começam a fazer um consumo acima da sua possibilidade. E aí entra no vermelho, entra no rotativo, e quando entra no rotativo não sai mais. Essa é uma dificuldade permanente que tem levado a uma solução curiosa. É de que os próprios empresas de cartão de crédito passaram a renegociar por verem que estavam levando todo mundo à inadimplência total. Consequência, iam ficar sem mercado. Então a revisão está se dando porque estava levando a essa situação de praticamente exaustão do mercado. Porque o que tem dinheiro, a pessoa que tem bastante recurso, não tem muita dificuldade em trabalhar com o cartão de crédito. O que não tem condição é aquele menos avisado.
E notem uma situação curiosa. Qual é o maior volume dos endividados em cartão de crédito? Os que estão abaixo de 21 anos. Absolutamente desinformados da realidade da vida. São aqueles que entram com uma facilidade no débito, que aí resolve assaltar para pagar o cartão. Então essa é uma questão fundamental. É a falta de consciência de quem entrou. Deve haver melhor informação? Deve. Porém, me parece que a questão é mais de educação do próprio consumidor. Porque esse tem que aprender a não entrar numa situação. O juro depois vai ficar aquele borbotão? Vai. Mas aí pode haver a intervenção do favor debitórios. E eu tenho visto que as decisões têm sido nesse sentido. Então reduz aqui, corta dali e permite que haja a extinção da dívida. Mas é um problema, principalmente, eu diria, podem reparar, ou de falta absoluta de cultura, são as pessoas mais simples, ou são jovens. Não encontramos ninguém na faixa intermediária praticamente nessa situação. Uma outra pergunta do Edivaldo, da comarca de Garça. Doutor Renan, a relativização ou flexibilização judicial dos contratos provocou a onerosidade excessiva como forma de compensação das perdas nos contratos alterados, notadamente dos contratos bancários, ou isso se deve unicamente ao afã das instituições bancárias de aumentarem seu lucro? Não sei, eu não entendo que haja a onerosidade tenha contribuído para favorecer a posição A ou B. A onerosidade visa exatamente o contrário, a justiça, ou seja, restabelecer o equilíbrio. O fato de algumas pessoas alegarem onerosidade não significa que ela exista. E, por outro lado, pode existir até uma outra curiosidade, que a onerosidade seja invocada por aquele que aparentemente parece ser mais fraco. Vou dar um exemplo para os senhores muito interessante. Nesse tempo aqui, segundo a Alçada, foi a época onde começou o boom imobiliário do Brasil na reforma de 50. Mas começou também a haver a inflação. Naquela época existiam grandes incorporadoras que lançaram prédios. Alguns são muito característicos e vocês identificam na arquitetura de São Paulo. Os prédios construídos pela chamada Monções. Os senhores conhecem, um fica em frente à Câmara Municipal, outro fica ali perto do shopping em Higienópolis. Tem sempre uns arabescos nas coisas, são prédios enormes. E ela fez o lançamento dos prédios a preço fixo. Naquele tempo, a moeda era estável. Nunca ninguém imaginaria que pudesse haver inflação. A gente, quando ganhava com o garoto uma moeda de R$500, estava rico. E comprava um monte de coisa. Né? Quando começou a inflação, R$500 não pagava bala. Então, o que aconteceu para essa empresa foi que ela começou a chegar no ponto da insolvência. E a maior parte dos compradores diziam, não, eu não quero, paguei preço fixo, cumpre o contrato. Alteraram-se as circunstâncias? Alteraram. Os preços dos insumos da construção civil dispararam. Os preços da mão de obra dispararam. Não havia mais possibilidade de cumprir o contrato. O que aconteceu foi que a justiça deu ganho de causa na recomposição do contrato à incorporadora. Por quê? Porque era um caso que tinha que voltar a haver equilíbrio contratual. O fundamento básico do equilíbrio contratual está na figura mais importante do direito civil contemporâneo no mundo. Todos os códigos civis da Europa estão buscando o fortalecimento e a doutrina toda em torno do enriquecimento sem causa. Para enriquecer, tem que ter causa. Não pode haver aproveitamento de situações que não são decorrentes de atividade. Por isso, eu continuo defendendo que no Código Civil de 2002, além dos princípios do visoriário, existe um quarto princípio, que é o princípio da atividade. O ser humano tem que ser ator, tem que estar presente, não pode ser meramente espectador.
e nem se beneficiar de ser espectador. Tem que cumprir o seu papel dentro da sociedade, que é de contribuir com a sua atividade para que todos tenham uma vida melhor. Doutor Renan, mais uma pergunta, distrital de Arujá, é Luiz Carlos da Rocha. Quanto ao Código de Defesa do Consumidor e os contratos de leasing, o senhor entende que realmente há um risco maior que justifique maior onerosidade para os contratantes, ou simplesmente os contratados se valeram de uns poucos julgados desfavoráveis para imputar esse risco maior ao contrato? E ainda, qual a opinião do senhor na interferência judicial nesse tipo de contrato? A interferência judicial nos contratos deve ser em último caso. Eu sou dos raros que defende a aplicação 317 nos contratos. O 317 está lá nas obrigações. Uma parte da doutrina entende que nos contratos ou resolve ou extingue o contrato. Porém, a forma de permitir, vamos dizer, uma intervenção que leve a uma renegociação ou consiga levar o contrato ao cumprimento tem sido bastante prestigiada. Paulo Galo, que é hoje em dia o maior tratadista do direito dos contratos na Itália, também esteve aqui no Congresso do Guarujá. Ele mostra as diversas possibilidades que existem na onerosidade excessiva e também o Gricolite. Então, as maiores autoridades do mundo buscando sempre nisso. Não deve haver enriquecimento sem causa em qualquer tipo de contrato. Qualquer situação que leve a isso fere um princípio fundamental, é de que tem que haver equilíbrio e justiça contratual. Alguma pergunta do presencial? Temos mais uma servidora. Bom dia, meu nome é Patrícia, sou escrevente de gabinete, e quando o senhor falou que a maior parte dos contratos de grandes empresas estão sendo resolvidos na arbitragem, isso de uma certa forma não significa um retrocesso nessa intervenção da autonomia privada? Eu pensei principalmente nessa questão da onerosidade excessiva. Não corre-se o risco de onerar muito uma das partes em detrimento da outra? Então, esse afastamento do intervencionismo do Estado não seria prejudicial? Data velha, não. Porque o tribunal arbitral é um tribunal e a decisão dele tem que ser executada judicialmente, inclusive. E, normalmente, nesses contratos, infelizmente, ele não pode dar o nome dos contratos das partes que a gente julgou. Mas teve um dos casos mais interessantes que surgiu, exatamente um contrato coligado, um contrato enorme, o Junqueira gostava de falar de contrato quadro, entre duas das maiores empresas do Brasil, que envolvia fornecimento de minério, transporte, etc., e exportação. Tudo junto num contrato só. Vocês imaginam o valor desse contrato. E qual foi o grande problema? É que houve não só a alteração da moeda no mundo externo, como houve uma série de fatores no transporte e no questão do minério. Então a discussão era essa, como é que nós vamos reequilibrar esse contrato? Por quê? Porque, por um lado, estava havendo uma série de distorções, para o outro havia uma outra série de distorções. No fundo, quem vai para a arbitragem está buscando uma decisão mais rápida e, no mais das vezes, uma decisão que seja mais eficaz a curto prazo. Como a arbitragem é realmente muito mais rápida, num certo sentido, ela chega ao final não onerando um, mas reequilibrando o contrato. Apesar de quem realmente vê o reequilíbrio não atingir o seu patamar desejado, entender que ficou onerado. Mas, na verdade, não. Uma das últimas decisões há um árbitro muito importante brasileiro, que é vice-presidente da ICC de Paris, José Emílio Nunes Pinto, que foi um grande advogado empresarial e hoje só trabalha com arbitragem. E ele era presidente desse julgamento onde eu participei, e ele fez uma colocação final, buscando o equilíbrio desse contrato, dizendo: ambas partes reconhecem que houve alteração. Ambas acham que deve ser revisto o contrato.
A verdade, o que a gente entendeu é que, pelo amor de Deus, descasca o abacaxi, nós não sabemos como chegar no acordo. O que vocês fixarem vai ser cumprido. Nós não conseguimos chegar no acordo, porque eu quero mais, ele quer menos. Então, nós estamos chegando ali. Então, é buscar realmente o reequilíbrio. E, no mais, às vezes, tem dado certo. As outras é inadimplemento contratual. Isso é muito comum. Principalmente esses contratos coligados, etc. Há uma outra curiosidade, que então eu vou aproveitar já logo para falar, é de que nesse mundo da arbitragem está havendo uma euforia dos jovens advogados de escrever 200, 300 páginas. Né? Eu nunca esqueço do primeiro mandato de segurança de 60 páginas, o juiz indeferiu dizendo, então não há direito líquido e certo diante de tanta iliquidez de pensamento. É tão grande que... Mais alguma pergunta presencial ou na videoconferência? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao doutor Renan? Mais alguém? Mais nenhuma pergunta? Eu gostaria, mais uma vez, em nome do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Corregedoria Geral da Justiça, da Escola Paulista da Magistratura, agradecer a presença do Dr. Renan Lotufo, que mesmo doente, cumpriu com a sua obrigação de forma exemplar, de forma excelente, e o convido para outras aulas, temas do direito civil, temas interessantes, e agradecer mesmo, em nome da presidência, o carinho, a dedicação e a aula que nos trouxe profundo conhecimento sobre a visão contemporânea dos contratos. Muito obrigado, doutor Renan. Obrigado aos senhores pela presença, pela assistência. Tenham todos um bom final de semana e até a nova oportunidade, se Deus quiser. Obrigado.